Cast Pub Pinhais. Sejam bem-vindos. Boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos aí que estão conosco nessa transmissão, a todos os irmãos que estão aqui comigo também à mesa. Deus possa abençoar a sua vida. Nessa noite a gente vai estar abordando um tema muito importante, que é sobre o batismo em nome de Jesus, né? Nessa segunda edição do nosso podcast aqui da IPUB Pinhais. E aqui comigo eu tenho nosso pastor César, que está conosco, o obreiro Luiz, nosso diácono irmão Rosaldo, e eles vão estar aqui nos esclarecendo algumas dúvidas, algumas perguntas sobre o tema. Queria deixar aqui com o pastor César para ele dar a sua saudação. Amém. Paz do Senhor a todos que estão conosco nessa transmissão. Que você possa ser grandemente abençoado. Há uma expectativa enorme diante de um tema tão abençoado, irmãos. Então, tem coisas boas de Deus para vir. Com certeza, irmão, ali com suas perguntas preparadas já. Nós também estamos aqui preparados para abençoar o seu lar, a sua casa. Compartilhe essa transmissão nas nossas mídias sociais. E que você possa ser grandemente abençoado. É a nossa expectativa também. Deus abençoe. Obreiro Luiz. Graça e paz a todos que estão nos sintonizando. Muito obrigado aí pelo convite. Uma honra, um privilégio estarmos aqui para falar da palavra de Deus, né? Apresentar também nosso diácono, irmão Rosaldo, né? É o primeiro podcast que ele participa conosco. Se apresente para nós, irmão Rosaldo. Glória a Deus. Também quero que Deus abençoe que cada um que está participando dessa transmissão venha ter um grande aproveitamento, amém? Tanto para entender, como também para explicar, amém? Amém, glória a Deus. Bom, se você ainda não nos segue aí nas nossas páginas, né, do Instagram, do Facebook, lá no YouTube, faz um favorzinho para nós, dá um apoio aí nessa... Entra no Instagram, interage conosco, lá no YouTube também se inscreve no nosso canal, deixa seu curtir nos nossos vídeos, né, compartilha, divulga aí e ajuda esse movimento a crescer. Porque tudo isso aqui é para abençoar e salvar vidas. Amém? E esse tema que nós vamos estar abordando hoje aqui, irmãos, é um tema realmente importante, né? Um tema que traz muito esclarecimento também na questão de salvação. Né? O batismo em nome de Jesus. Você já ouviu falar sobre o batismo em nome de Jesus? Tem alguma curiosidade? Se você, caso ainda não ouviu, fique conosco aqui nessa transmissão. Nós vamos estar batendo conversando, tendo um bate-papo bem legal, bem agradável. E para nós, irmãos, começarmos aqui esse momento, a gente separou algumas perguntas aqui, né? E como vocês estão? Glória a Deus. Estão prontos? Estão ansiosos? Estão animados? Nós temos a fonte, né? Que responde todas essas perguntas. E a verdade, né? A palavra de Deus. Então, nós temos o Evangelho completo para o mundo inteiro. Isso é importantíssimo. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha, irmãos, que bom que vocês estão animados. Muito obrigado por todos que se dispuseram estar aqui. Nós falamos com o irmão Rosaldo, ele mais que depressa aceitou. O irmão Rosaldo ama muito falar sobre a unicidade de Deus, falar sobre o batismo em nome de Jesus. E hoje ele vai estar compartilhando também conosco um pouco, né, desse conhecimento que ele adquiriu ao longo dos anos. E para os irmãos que estão em casa, entender um pouco mais sobre o tema, nós preparamos aqui algumas perguntas. Nós vamos estar fazendo essas perguntas aqui para os irmãos, né? Eu estarei perguntando aqui, como se eu tivesse a curiosidade de entender, e eles vão estar nos abençoando com o conhecimento. E a primeira pergunta, irmãos, é referente aqui à nossa igreja, né? A Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Né? E pastor César, essa primeira pergunta vai para o pastor. Qual é o método de batismo realizado pela IPUB, pastor? Nós queremos que o senhor fale um pouco, explane um pouco sobre esse assunto nesse momento. Interessante, muito bom, muito boa pergunta. Parabéns, nosso irmão Arisvaldo, nosso auxiliar aqui na igreja. Tem sido nosso intermediador aqui, né, no nosso podcast, nosso segundo podcast, né, então tem sido muita bênção para nós e realmente nós estamos muito felizes por poder participar e tenho certeza que você do outro lado também, mas precisamos responder uma pergunta que foi feita agora. Né? Não só agradecimentos, mas agora entramos num momento tão importante agora, né? Então, como eu comentei, amados ouvintes, amados irmãos que estão conosco, nós temos o Evangelho completo para o mundo inteiro. Esse é o Evangelho completo. Então, nós pregamos realmente, nós ministramos a verdade. O que nós vamos expor aqui é simplesmente a verdade para você. Levar até você essa pura verdade,
essa pura fonte de conhecimento da verdade. Então, método do batismo, né? Qual é o método da Igreja Pentecostal Unida que ela realiza? Como ela realiza? Então, a Igreja Pentecostal Unida do Brasil, ela realiza de uma forma de imersão, tá, amados ouvintes? Então, ela faz por imersão, de corpo inteiro em águas. Então, é imergido o pretendente, a pessoa, ela é imergida nas águas de corpo inteiro, dessa forma. E também ela é realizada em nome do Senhor Jesus. Imerge-se de corpo inteiro e é aplicado biblicamente, Atos 2,38, de uma forma assim, que ela é imergida por inteiro em nome do Senhor Jesus Cristo. E ela era para remissão dos pecados. Então, quando nós realizamos, quando a igreja realiza este ato, é para remissão dos pecados. Então, por quê? Porque por meio do batismo, nós identificamos com a morte, né, e sepultamento também, e ressurreição de Jesus Cristo, conforme as escrituras que nós vamos ver do desenvolvimento do nosso podcast. Maravilha, pastor. Muito obrigado por essa resposta e para os irmãos que estão em casa entender, né? Porque a gente fez essa pergunta, qual é a forma do batismo realizado pela IPUB? É porque existem outras formas de batizar Exatamente. pessoas, né? Existem outras formas, e uma forma bem conhecida também é por aspersão, né? Então a gente usa a forma de imersão, quando imerge totalmente a pessoa embaixo das águas ali, simbolizando, como o pastor já falou, o sepultamento, né, irmãos? Alguém quer comentar? Os irmãos querem comentar algo sobre esse assunto? Pode ficar bem à vontade. Sim, como o pastor justamente estava comentando a questão de imersão, nós aprendemos no grego, né? Traduzido ali para o português, para o espanhol, né? Ele traduz que existe ali uma imersão, e a palavra correta ali do grego é baptizo, né? Então significa que a pessoa, né, realmente, né, ela é sepultada e ela entra inteiramente, ela imergida e sepultada. Isso, exatamente. Debaixo do água. Então, o importante é essa questão ali, né? Porque tem igrejas, inclusive, que eles fazem o batismo por aspersão. Né? Isso não é bíblico. Não é bíblico. Então, não diz nas escrituras que é dessa forma. Né? Temos base bíblica para isso. Por isso que a Igreja Pentecostal Unida usa dessa forma, né? Que é por imersão. Então, o nosso método correto é esse, né? Então, como o obreiro já comentou, nós sepultamos a velha pessoa, né? Ali fica a velha pessoa, os velhos costumes, a antiga pessoa está ali com seus costumes e renasce, né? Volta uma nova pessoa. Jesus. Eis que tudo se fez novo. E eis que tudo se fez novo. Aqui atrás. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, mas realmente essa é a metodologia, né? Que venha realmente ser sepultada os velhos costumes, a velha pessoa, e ressurja uma nova pessoa, um novo ser, que vai ser tratado, que vai ser ali perante a igreja. Que Jesus fala a Nicodemos no capítulo 3, né? Nascer da água. Nascer da água. Nasce da água um novo homem, uma nova criatura. Muito bom, pastor. Muito obrigado. Né? Deus abençoe. Irmão Luiz, agora a sua vez de responder aí. Amém. Vamos uma das questões, né? Referente ao batismo, né? Em nome de Jesus. Irmão Luiz, o batismo nas águas, ele é importante? Tenho certeza que o ouvinte que está lá, que nunca ouviu abordar esse assunto, ele tem esse interesse também em saber. O batismo nas águas é importante? É muito importante. Tanto é importante que ele se encaixa no plano de salvação. Falar em batismo é quando uma pessoa ela decide por fim seguir ao Senhor Jesus Cristo. Então ela passa primeiramente a crer. Então quando ela crê, ela não fica somente ali, né? A pessoa ela crê, ela é desenvolvida, né? Até ela entender a importância do batismo e através de um ato de arrependimento, ela então passa a ser batizada. Quando uma pessoa se arrepende, irmão Ari, ela precisa ser perdoada. Então o ato do batismo é muito importante para nós, porque é para perdão dos pecados. Então
a importância ali do batismo, amado ouvinte. Você que está ali, que talvez não é batizado, né? Talvez você está na igreja e não entende, né, o porquê, a importância. Então faz parte do plano da salvação. Não foi um plano necessário, criado pelo homem. não, é de Deus. Mas o Senhor já disse, né? Quem crer e for batizado será salvo. Então eu gostaria aqui de abrir a espada, né? A luz das Escrituras, né? E no contexto que estava acontecendo, né? Em João capítulo 3, né? Vamos ler ali do verso 1 ao 7. E você que está ali, abra sua Bíblia. Vamos estudar junto a palavra de Deus. Vamos nos sintonizar ali e que a luz das Escrituras venha nos trazer entendimento. Amém, irmão? E vamos lá. Então diz assim: Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, está falando assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. O 5. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Então, o próprio texto está nos ilustrando, a luz das Escrituras está nos mostrando que é importante o batismo. Porque a pessoa que crer não pode ficar ali estacionada, ela precisa evoluir. Então, justamente, ela vai estar cumprindo aquilo que a palavra estabelece, né? Ela precisa nascer de novo. Porque essa pessoa, né? Ela, muitas das vezes, ela foi alcançada de um caminho errado, um caminho torto. Então, ela precisa fazer a sua confissão de fé, crendo no Senhor Jesus Cristo, que leva isso a arrependimento. Então ali vem o batismo. Então é muito importante. Romanos, no seu capítulo 6, 1 ao 7, está falando ali sobre uma novidade de vida, né? Porque o velho foi sepultado e trouxe então o novo. Isso através do batismo. Marcos 16, disse assim: quem crer e for batizado será salvo. Então nós vemos a importância do batismo. É para salvação segundo o que o Senhor Jesus Cristo ordena. Então, mas quem não crer já está condenado. Já está condenado. A própria palavra está a dizendo importância de isso. crer, né? Importante. Nas duas referências que o irmão Luiz, o obreiro Luiz, ele nos deu ali, tanto em João capítulo 3 e Marcos 16, quem está falando é o próprio Senhor Jesus. O Salvador, né? O Messias. Alguém poderia até dizer: o batismo não é importante. Que foi o profeta que falou. Sim. Porque foi discípulo que falou. Foi o salmista que falou, um rei que falou. Mas aqui quem está falando sobre a importância de nascer da água e do Espírito, a importância de ir e pregar, é o próprio Jesus. Né? Interessante. É verdadeiro. O irmão Ari está falando, o irmão Ari falou algo chato. Ele falou em pregar. Então, nesse contexto de Marcos 16, no verso 15 está falando sobre isso, ó. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Toda criatura, conforme a tradução. O 16 que está dizendo: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer
será condenado ou já está condenado em outras É traduções. necessário. Então você, meu amado ouvinte, meu amado que está nos assistindo, que está ali na sua casa, né, com o celular, no seu computador, a importância do batismo. Então que essa palavra ela possa agir lá no fundo do seu coração e você venha então se encaixar no plano de salvação que o Senhor Jesus Cristo está trazendo. Se alguém está com dúvida, né? Exatamente. Será que eu se batizo? Será que não? Uhum. Será que é importante? Será que não é? Crer ou não crer? Eu acredito que hoje é o ponto-chave. E esse é o momento certo para você. Nós vamos esclarecer para essa pessoa. Sim, vai poder tomar a decisão daqui para frente, né? Sim. Realmente eu preciso me batizar. Às vezes você tá com aquela dúvida, não, porque é meu pastor que está falando, Exatamente. porque é meu irmão que está falando, porque é um familiar meu que está insistindo. Não. É o próprio Jesus que está nos ensinando a necessidade de ser batizado, a necessidade de nascer de novo. Olha, eu tive uma experiência, eu gostaria de contar aqui para os amados, Bom. para os ouvintes também. Eu quando era mais jovem, né? Eu estava num retiro de jovens lá na Venezuela, né? Eu sou da Venezuela. E nesse retiro sempre acontecia batismo, sempre. Eram cultos muito abençoados, né? Nós tínhamos diversas atividades de encana bíblica, fazíamos ali a concorrência, né, de quem decorar versículos e toda aquela atividade de jovem muito boa, muito saudável, né? Mas em meio a todo esse trabalho tinha batismo. Então eu vi pessoas descendo as águas, né? Eu vi pessoas ali sendo batizadas. E eu não entendia, né? Eu não entendia porque o que estava acontecendo, porque não tinha esse estudo, não tinha esse conhecimento, até que muito jovem não tinha essa prática de estudar, de analisar as escrituras, né? E foi uma noite, nós estávamos no culto, né? E foi um momento ali do apelo, da oração. Eu só me lembro depois que eu estava orando, né? Chorando ali na presença de Deus. E eu só me lembro que eu estava ali de joelhos, né? Se derramando na presença de Deus. E eu fui batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Ato seguido, ministraram um estudo para mim, né? O que tinha acontecido, a promessa do Espírito Santo, né? E eu já estava, então, eu já podia, né? Entender o batismo, a importância que não somente era batismo com o Espírito Santo, mas batismo nas águas. Conjunto, exatamente. Para eu se tornar uma nova criatura. Então, começar a minha Isso é algo importante. Nós estamos debatendo aqui, irmãos, que por mais que você tenha recebido o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo não diminui o batismo nas águas em nome de Jesus. Na Bíblia a gente vai ver algumas ocasiões em que as pessoas primeiro recebiam o Espírito Santo e depois elas recebiam o batismo de Jesus. Porque um não tira a importância do outro, né? Um não diminui o outro. Então é importante a gente cumprir conforme está nas Escrituras, né? O próprio apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele vai falar em Atos 2,38, nós devemos ser batizados nas águas em nome de Jesus e também ser batizado com o Espírito Santo. Muito bom, irmãos. Então, em resposta à pergunta, sim, é muito importante. Ela está ali encaixada perfeitamente no plano de salvação. Maravilha, glória a Deus. Sim, nós já vamos chegar lá também, onde os irmãos têm a questão de ver que em Atos 2,38 está se cumprindo a ordem que está em Mateus 28,19. Sim. Maravilha, glória a Deus. Vamos para lá. Já vamos chegar na estrada. Caminho. Amém. Então, irmãos, a gente já viu sobre qual é o método de batismo da Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Também agora ouvimos falar sobre a importância do batismo nas águas. E agora, irmão Rosaldo, queremos saber um pouco também quais são os pré-requisitos para o batismo, né? Tem alguns pré-requisitos para poder se batizar? Sim, é importante que a pessoa venha realmente ter o desejo de salvação. A partir dessa palavra de Marcos 16,16, que diz que aquele que não crê já está condenado, então ele deve crer para a salvação. Amém. A importância de crer para ter vida eterna, porque nós sabemos que essa vida é passageira. E logo em breve nós estaremos entrando realmente naquilo que significa eternidade. Uma vida para sempre. Amém? Só que nós temos que decidir aonde nós vamos passar a eternidade. Se é com Deus ou sem Deus.
Porque existem dois lugares, né? Para o salvo e para o ímpio, para aquele que está perdido. Amém? Trabalhando esses textos, que Deus possa te abençoar realmente e entender essa importância de crer. E a palavra que o irmão perguntou a respeito, quais são os requisitos, primeiramente é crer. E então daí vem o arrependimento também. Amém. Porque todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas nós vemos também que muitos indagaram sobre essa questão. O que devemos fazer, varões amigos e galileus, para sermos salvos? Isso no dia de Pentecostes. Você vai ver na palavra do Senhor, lá em Atos 2:38, quando uma multidão, após ter visto aquele mover de Deus naquele lugar, vieram e perguntaram. Então, onde houve a resposta unânime de todos os apóstolos que ali estavam. Verdade. Onde foi declarado a eles, né, que devia então arrepender-se, cada um de seus pecados, e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para remissão, para o perdão dos seus pecados. Amém? Então receberiam também o Espírito Santo. Amém? Então, um dos requisitos é esse, que haja realmente o arrependimento, que creia e que busque pela salvação. Porque a porta ainda está aberta, mas sabemos que em breve essa porta se fechará. Jesus está voltando. Sim. Após ele ter voltado, a sua igreja será levada. Sim. Amém? E também a importância de você passar por esse ato, porque nós vemos que muitos têm o seu nome escrito no livro da vida. É um livro onde, a partir desse ato, o teu nome está sendo arrolado no livro da vida também, para ter vida eterna, para ter salvação. Amém. Amém? Maravilha, Glória a Deus. muito bom a resposta do nosso irmão Rosaldo, né? O irmão Rosaldo falou alguns pré-requisitos do batismo, né? Então é crer e arrepender-se. Se irmãos querem comentar alguma coisa necessário. O desejo de salvação. Se tiverem algum comentário, está aberta a oportunidade também. Né? Eu gostaria que o irmão Rosaldo estava falando sobre a salvação das nossas almas, né? E eu acredito que seja importante, né, falar assim para as pessoas, né? O que acontece? Né? A Bíblia já diz, né, que por causa de Deus, né, ter amaldiçoado a terra por causa da desobediência, do pecado, né? Ele falou para o homem, Adão, ele falou que do pó ele saiu e ao pó voltará. E quando Deus criou o homem, ele soprou nas narinas, ou seja, Deus concedeu ali o Espírito. Quando uma pessoa morre, ela volta para o pó, o Espírito volta para Deus, né? E a alma. Então, essa decisão nós podemos tomar enquanto estamos aqui. Enquanto há uma oportunidade. Enquanto há uma oportunidade. Enquanto há vida, há esperança. Há esperança. Após ter baixado a sepultura, já nada mais se pode fazer. Exatamente. Unicamente resta o juízo. Exatamente. Sim. Então é importante Vai para chegar todos que estão Dá pra provar. acompanhando essa transmissão, que é algo sério, que diz respeito à tua salvação. E não somente a tua, mas a da tua casa, dos teus familiares, Sim. onde Deus começa a mover através da tua vida, a tua família também é alcançada. Amém. Crer no Senhor Jesus será salvo E por casa. Né? Aleluia. Então, os pré-requisitos aí do batismo, alguns pré-requisitos é você crer na mensagem, crer no Evangelho, crer no Senhor Jesus, se arrepender dos seus pecados e ser batizado, invocando o nome de Jesus. O ato Amém? 3:19, né? Isso mesmo. Lembramos, né? Arrepender-vos e converter-vos. Crer no Evangelho. Pastor César, para dar uma sequência aqui. O pastor falou em primeiro momento sobre o método de batismo realizado pela IPUB. Agora eu gostaria que o senhor falasse para nós sobre qual é a forma bíblica correta de batismo. Porque a Bíblia ela nos mostra, ela é bem clara sobre uma forma correta de se batizar, né? Não usando os títulos, mas sim usando o nome. Então eu queria que o pastor nos falasse mais sobre esse assunto. Perfeito. Qual é a forma correta, né, amados ouvintes, você que está conosco, amada igreja, você que tem sintonizado conosco, para ficar bem mais visível, nós vamos projetar para os amados, vamos colocar uma breve projeção para os irmãos estarem vendo, o significado, né,
da palavra, o Breno já comentou aqui, vamos só evidenciar, né? O batismo vem do grego, né? Que ele está escrito bap, e significado é mergulhar. Então, mergulhar. Ou como outra interpretação, imergir, né? Como nós começamos no começo, né? Existem ali as nomenclaturas que nós podemos colocar, né? Imergir ou mergulhar, então essa palavra se origina assim, né? Nós vamos estar colocando, especificando para você aí, poder entender um pouco melhor, né? Mas Romanos capítulo 6, no verso 4, também nos dá base, né? Ele diz assim: de sorte que fomos sepultados. Lembra do sepultamento que eu estava falando? Do imergir? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Hein, irmãos? Então, o parte A do versículo ali está dizendo essa parte, tá? Então, Romanos 6, verso 4 vai nos dar base para isso. Colossenses, no seu capítulo 2, verso 12, também vai nos dar base bíblica para esse batismo ser realizado. E nós também temos base bíblica, amado ouvinte, em Hebreus, seu capítulo 10, verso 22, né? Só lembrando, irmãos, parafraseando novamente aqui, que a Igreja Pentecostal Unida do Brasil, ela não faz batismo por aspersão, desculpa, não faz por aspersão. Não é como outras denominações que fazem dessa forma. A Igreja Pentecostal Unida, ela faz o batismo por imersão. E o único e verdadeiro batismo se encontra no livro de Atos, seu capítulo 2, no verso 38, como base de fé nossa, dessa forma que se encontra. Então, no livro de Atos, capítulo 2, verso 38, a palavra de Deus nos dá muita base para isso. Tem uma observação também, pastor, sobre a questão do batismo de crianças, né? Perfeito, muito bom. Nós não realizamos, muito bem lembrado. Nós apresentamos, né, as crianças no templo ao Senhor, até o tempo que se complete a idade em que haja consciência, né? Do que é o pecado. Muito bem colocado, diácono. Nós não batizamos ali criança porque muitas vezes ela não tem a possibilidade de crer, né? E como uma criança vai se arrepender? A Bíblia diz que nós temos que se apresentar para o Senhor com um coração puro, né? O próprio Senhor Jesus, ele foi apresentado no templo. Isso. Então, a importância, né, de seguir esse exemplo. Tanto é que uma criança não tem essa consciência, né, esse raciocínio de saber o que está acontecendo ali. Então, só recapitulando lá, então, livro de Colossenses 2,12, ele vai dizer assim, né, que nós somos sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O ouvinte, ele pode pensar, não, essa pergunta é meio parecida com a outra, mas isso foi intencional, irmãos. Por quê? Porque a gente primeiro falou qual é o batismo que a Igreja Pentecostal do Brasil ela realiza, e depois a gente mostrou qual que é a forma correta do batismo, para que os irmãos entendam que nós batizamos as pessoas conforme está na palavra. Nós não inventamos uma forma de batizar, nós não tivemos uma simples, acordamos, né, tive uma ideia, vou batizar dessa... Não. A gente procura seguir o que está nas Escrituras, né? Sepultar o velho homem para que uma nova criatura possa estar emergindo das águas no nome de Jesus. E depois que o pastor falou qual que é a forma bíblica do batismo, qual que é a forma correta, né, bíblica do batismo aí, que é por sepultamento, por imersão. Bom, Luiz, o batismo em nome de Jesus, ele é bíblico? De fato. De fato e com evidências. De fato, porque ele está na palavra. Então eu quero dizer aqui que batizar em nome de Jesus é bíblico. É bíblico. O batismo não é nos títulos, porque foi revelado o nome. E nesse assunto já vamos nos aprofundar. Mas de fato, Mauri, nós vamos então, eu gostaria aqui entronizar aqui aos amados e vamos para o livro de Mateus, capítulo 16, versos 18 e 19. E aqui está escrito assim:
E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então é importante nós entendermos que as chaves do reino, elas foram entregues para Pedro, o apóstolo Pedro. Então ele ali começa então a abrir as chaves, né, do reino conforme aos diferentes povos, né? E em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, ele vai dizer assim: e serás minhas testemunhas, né? Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então, esse é o cumprimento do que estava acontecendo aqui. O Senhor Jesus Cristo entregou as chaves do reino para Pedro. E em cada povo em particular aconteceu algo. O que aconteceu? O batismo em nome de Jesus. Então o batismo em nome de Jesus é bíblico. E nós vamos para a palavra, né? Porque nas minhas palavras, né? Mas a luz da Escritura já vai trazer esse esclarecimento, irmão Ari. Vamos para Atos 2,38. E a palavra do Senhor diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Então aqui começa se abre então a chave do reino para os judeus. Interessante, porque quando nós olhamos a Bíblia, também quando ele tocou no assunto de chaves, também quando nós buscamos as suas traduções, né, nós podemos ver ali que também significa autoridade. Sim. Poder. Deu uma autoridade. Deu autoridade. Deu a chave. Está dando para Pedro? Está dando uma autoridade para Pedro. Então ali o que estava acontecendo? Chegaram muitos judeus, né, que eles iam participar da festa do Pentecoste, e ali aconteceu a descida do Espírito Santo, conforme a promessa do Senhor em Atos 1:8, e ali é aberta então a chave para os judeus. E eles receberam o quê? O batismo em nome de Jesus, e receberam também o batismo com o Espírito Santo. A outra chave para os samaritanos está em Atos capítulo 8, eu gostaria aqui de ler com os amados, no seu verso 16. Está escrito assim, ó: pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. Então, quem estava lá? Lá estava pregando o Evangelho, pregando as boas novas, pregando Jesus ressuscitado, Filipe. E quando Pedro, João, eles ficam sabendo do que estava acontecendo lá, foram entregues para ela que autoridade. Então eles foram para Samaria e imporam as mãos sobre aqueles que tinham sido batizados em nome de Jesus, e eles receberam o Espírito Santo, porque a chave, a autoridade estava com Pedro. Igual aconteceu para os gentios, a chave foi aberta na casa de Cornélio. Vamos para Atos 10:48. Leia ali para nós, pastor. Atos 10:48. 10:48. O que está escrito ali? A palavra do Senhor diz assim: fica ligado, amado ouvinte. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. O que estava acontecendo ali? Então o centurião Cornélio, através de uma visão que ele teve, né, ele convoca então a Pedro para a sua casa, e ele recebe a Pedro, não somente ele,
mas ele convida todos os seus familiares, amigos, né? Então, ali o que acontece? Eles estavam ouvindo a pregação de Pedro, né? Porque a chave do reino estava se abrindo ali, então, e eles receberam o Espírito Santo. E os discípulos que estavam com Pedro, eles se maravilharam, porque a promessa também estava sendo com os gentios. E ali foi onde Pedro fala, então, eis aqui a água, o que impede? O que te impede? Então, eles batizaram em nome de Jesus. Então, o batismo em nome de Jesus é bíblico. Maravilha, agora. E nós vemos ali, até os confins da terra, em Atos 19, 3 ao 7, encontrava-se então o apóstolo Paulo, ele estava indo ali pela província da Ásia, especificamente em Efésios, e ele encontra ali uns discípulos, e ele pergunta, quando vocês creram quando receberam? Obrigado, Diaco. Vocês creram quando receberam? Então eles não compreendiam o que o apóstolo estava falando, né? E eles dizem, olha, nós somente fomos batizados no batismo de João. Que era um batismo para quê? Arrependimento, né? Então o apóstolo Paulo esclarece ele, olha, o batismo com que João vinha batizando é só para arrependimento. Ou seja, ele estava indicando que não bastava apenas arrependimento. E o batismo verdadeiro, que é o batismo em nome de Jesus, era para perdão de pecados. Quando eles foram batizados, então eles receberam o Espírito Santo, e a Bíblia diz que eles profetizavam. E falavam em línguas estranhas, ao todo 12 varões. Ao todo 12 varões. Tremendo. Então a Bíblia fundamenta que o batismo é em nome. Importante ressaltar aqui também, irmãos, para quem está em casa ouvindo, que eles já haviam sido batizados no batismo de João, né? O batismo para arrependimento. Arrependimento. Paulo chega, vocês receberam, mas nem sabíamos que Nem sabia. Espírito Santo. Espírito Santo. Então depois ali Paulo fala no versículo 4, né? João certamente batizou um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, O Senhor Jesus. Quando ouviram isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Essa noite você pode estar pensando, mas eu não fui batizado em nome de Jesus. Quando eu desci as águas, ninguém invocou o nome de Jesus. Foi invocado Pai, Filho, Espírito Santo, Os títulos. mas não invocaram o nome de Jesus. O que eu devo fazer? Deve ser obediente à palavra, como esses homens foram obedientes às instruções de Paulo, né? Então, você precisa ler a Bíblia, conforme o nosso irmão Luiz ele já deixou aqui alguns versículos, né? Atos 2:38, Atos 8:16, Atos 8:38 também Filipe prega ao eunuco de Candace, né? Falando sobre o batismo no nome de Jesus. Na casa de Cornélio, Atos 10:48, vai gravando esses versículos, anotando aí, o irmão já passou eles aqui, anota de novo. Se você tem essa dúvida, confere, e assim como esses irmãos aqui em Éfeso, seja obediente à palavra. Exatamente. O fundamento é a palavra. Mas eu não vou me batizar de novo. Não vou. Rebatizar. Rebatizar, 2 vezes batizar. Calma, gente. O batismo certo é só um. Só O um. batismo verdadeiro é só um. Bíblico que está O batismo bíblico é só um. O batismo correto Uma só fé, só. só batismo. só batismo. Efésios 4:5, né? Efésios 4:5, exatamente. Uma fé, uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Uma só fé no Senhor Jesus Cristo. Pegar gancho, Batismo em né? nome do Senhor. Pegar um gancho nessa palavra que o irmão Luiz está falando, vem mais um versículo aqui na mente também, lá em Atos 22:16, vai falar sobre o batismo de Paulo, o apóstolo Paulo. Muito bom. E agora, por que te detens? O que está te impedindo? Ananias, né, falando para Paulo. Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus. Invocando o nome. Nome. Antes de nós dar essa entrada aqui na última pergunta, Diácono Oswaldo, é importante a gente falar sobre o nome, né? Amém. Graças a Deus. É a Nome fonte. para batizar. É a fonte de Nós vemos que o livro de Atos, a igreja primitiva batizava no nome. Ela No não nome. batizava em títulos. outra forma. Ela batizava no nome. Mas vocês estão falando, não.
A gente está apenas expondo o que está escrito palavra de Deus. na palavra. Só está evidenciando. Esse assunto é muito maravilhoso. É muito extenso, tem muitos outros tantos trechos para nós desmembrarmos, para nós. Mas o tempo não nos proporciona, nós teremos outros momentos que vai poder também ser aplicados. E algo muito sério, né, amados? E você que está nos ouvindo ali, está ali junto conosco, sintonizando ali, a gente está falando, nós, irmãos, aqui estamos falando sobre salvação. Então, isso que está acontecendo ali é para salvação. Sim. É um plano divino. Então, você deveria prestar assim uma atenção redobrada naquilo, ir para o texto, analisar, né, orar ao Senhor, porque realmente, né, o batismo nos títulos não vai evidenciar, não vai deixar claro qual que é a sua fé, porque títulos títulos são títulos. Poder para apagar os pecados, né? Exatamente. O que pode apagar pecado é o nome. É o nome. O nome é Jesus. E o pecado, ele precisa ser perdoado, o pecado precisa ser remido, né? Através de uma confissão de fé. Então, o único, né, que perdoa pecado, o único que tira os teus pecados, né, é o Senhor Jesus Cristo. Então é importante ser batizado com a confissão do seu nome. Né? Fica a resposta aí, o batismo em nome de Jesus é bíblico. É bíblico. É bíblico. 100%. Glória a Deus. Maravilha, tá muito bom esse papo. Temos uma pergunta aqui agora para o nosso diácono, irmão Rosaldo. É a seguinte pergunta, irmão Rosaldo. Qual foi a ordem dada por Jesus em Mateus 28:19? Qual foi a ordem dada por Jesus em Mateus 28:19? E os discípulos, eles cumpriram essa ordem? Sim, irmãos, essa ordem de Mateus 28:19 é algo até a ser um pouco questionado. Há poucos dias, uns irmãos que já fizeram o Instituto Bíblico, né? O irmão Luiz estava nos apresentando uma Bíblia hebraica, né? Que mostra sobre essa passagem de Mateus 28:19. É uma Bíblia, né, que ela foi revisada pela Almeida, corrigida, né? E essa Bíblia provém dos semitas. É a Bíblia hebraica. Exatamente. Ela está colocando os textos do Novo Testamento da maneira mais original. Ele está pegando dos textos originais. Graças a Deus. Antes de interromper o irmão, eu só vou ler aqui para quem está em casa entender o que está escrito em Mateus 28:19. Certo. A gente já sabe, às vezes o ouvinte lá, quem está assistindo, não sabe. Entenda, não tenha conhecimento do texto. Mateus 28:19, ali na parte da grande comissão, Jesus ele fala o seguinte para os discípulos: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, dentro do que a gente leu aqui, a pergunta é a seguinte: qual foi a ordem dada por Jesus em Mateus 28:19? Os discípulos a cumpriram? Sim. Então, nós analisando, irmãos, linkando Mateus 28:19 a Atos 2:38, existe algo maravilhoso aí que os irmãos vão encontrar em Lucas 24:45, onde o Senhor abriu-lhes o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. Então é importante nós buscarmos o Senhor, que Ele venha realmente abrir o entendimento muitas vezes, porque eu mesmo, outrora, antes de compreender a fé genuína, a fé da igreja primitiva, a qual exercemos no dia de hoje, também vivia pairando essa questão. A gente não tinha o pleno conhecimento. Mas olhando para Mateus, voltando ali, 28:19, essa ordem, ela não enfatiza 3 pessoas distintas. Ela simplesmente, nós podemos compreender ali, que ela enfatiza as manifestações de Deus. Como Pai, se manifestou Deus criando os céus e a terra. Como Filho, se manifestou Deus para nos redimir, para nos salvar. E como Espírito Santo hoje, Ele está conosco até a consumação de séculos. E importa que quem o adore em espírito e verdade, mas o seu nome é Jesus. Amém. Então você vai compreender que Mateus 28:19, essa ordem ela está no singular,
não está enfatizando mais pessoas, porque a Bíblia fala que nele habita, em Jesus, toda a plenitude da divindade. Então nós podemos vincular essa palavra de Mateus 28:19. O meu entender é que nós compreendemos pela Escritura que se trata das manifestações de Deus, como Pai criando, como Filho redimindo e como Espírito Santo hoje nos consolando. E que a partir daí os discípulos tiveram a clareza, o entendimento, porque essa ordem ela se cumpre. Primeiros batismos que houve da igreja primitiva foi em Atos 2:38. E qual foi a fórmula, qual foi usada? O nome do Senhor Jesus. Porque em Lucas 24:45, como eu tinha dito, foi aberto o entendimento aos discípulos para compreender. Amém? Que fora dele não há outro. Porque se ele diz lá no Apocalipse que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, é a palavra de Deus. Você deve compreender também, irmãos. E outra, no dia de Pentecostes estavam reunidos os 12. Se você olhar, nós temos um folheto que fala onde estava Mateus. Mateus foi o escritor dessa passagem, onde também se relatou ali o ID, né, do Senhor Jesus. Nós podemos examinar e entender que todos unânime, aquela mesma palavra em obediência ao entendimento que lhes foi aberto, eles compreenderam que é através do nome do Senhor Jesus que há o perdão de pecados. Atos 10:43. Pelo seu nome nos é dado o perdão dos pecados. Então, a partir daí, irmãos, nós temos essa compreensão, nós podemos, como quem diz, com mais certeza, né, receber essa palavra a qual está sendo dita nesse dia. Amém? Essa história, essa questão da Santíssima Trindade é algo que veio lá no Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo. Isso foi instituído por Constantino. Depois da igreja primitiva. Depois da igreja primitiva. E isso é o que paira até o dia de hoje. E muitos seguem a isso que foi apresentado. Mas, na verdade, usam, usufruem do poder que há no nome, porque a Bíblia diz que onde for invocado esse nome haveria salvação. Para tudo. É para repreender, é para expulsar, é para curar. Mas por que não no ato principal, o qual estamos mencionando? O dia em que a pessoa recebe esse nome é por causa do arrependimento, porque ela está buscando a salvação, o perdão dos seus pecados. E estes sinais acompanharão os que crerem. Então, muito importante, meus amados, que cada um dos ouvintes busque realmente, né, examinar as Escrituras, porque o Senhor Jesus adverte os judeus com relação a isso. Nela julgar-se ter a vida eterna. Amém? Que Deus possa abençoar. Amém, glória a Deus. Maravilha. Atos 4:12, vamos ler Atos 4:12 para nós vermos, nós se interagirmos aqui também Sobre o nome, né? O nome Que salva. é o único, né? O irmão começou a relatar ali o nome, né? Enfatizar realmente o nome, e nós temos base para isso também. O livro de Atos 4:12 vai dizer que não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo dos céus e nem outro nome há, dado entre os homens, pelo qual deveremos ser salvos. Atos 4:12. Deus. Bom, quer comentar, Maurício, alguma coisa sobre esse assunto? E também tem uma observação, só deixando para os irmãos. Eu creio que está em. Não consigo enxergar bem aqui, mas. Colossenses 3:17. Fala em Colossenses 3:17, nos fala que é para se fazer tudo em nome do Senhor Jesus, seja por ato ou seja por palavras. Sim. Então o batismo, nós sabemos que esse ato ele é composto de um ato de fé da parte do candidato, né? E também das palavras que ali naquele momento, né, é usada. Então tem que ser executada no nome do Senhor Jesus. Amém? E mesmo que nós lemos o texto de Mateus 28:19, realmente não compromete a ordenança do batismo, porque ele está dizendo no singular, Sim. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. Então, qual é o nome do Pai? Qual é o nome do Filho? Então nós entendemos, e ele já disse, né, em João 10:30, eu e o Pai somos um. O nome é revelado, né, Eric? O nome é Essa é uma revelado. mensagem. Então,
nós vemos ali essa questão do batismo, eles cumpriram a ordenança realmente. Eles batizaram no seu nome. Qual é o seu nome? Jesus. Você está falando em Atos 4:12. Então isso não compromete as manifestações, né, do Pai na criação, do Filho na redenção e o Espírito Santo na regeneração. E falando desse ponto do Espírito Santo, em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, que desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito Santo e na fé da verdade. E nós vamos para o texto em Tito, no seu capítulo 3, verso 4, está dizendo assim: mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade, o amor pelos homens, o 5 vai dizer, não por causa de atos de justiça por nós praticados, ou seja, não foi por obras do homem, né? Mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo, nos dias de hoje, ele está cumprindo um papel, mas ele é o Espírito de Deus. Amém, glória a Deus. É muito bom falar sobre esse assunto, é importante para quem está em casa. Uma anotação sobre esse texto, Mateus 28:19, quando um ministro está batizando alguém na forma do Pai, Filho e Espírito Santo, ele não está obedecendo a ordem. Exatamente. Ele não está obedecendo a ordem de Jesus. Ele apenas está a repetindo. Ele só está repetindo a ordem que Jesus deu, ele não está obedecendo. Porque a ordem de Jesus era que batizasse no nome. E Jesus disse para batizar no nome. O nome, como o irmão aqui citou, está no singular, se referindo a uma pessoa. Pai é nome? Não, é um título. Pai é um título. Filho é nome? Não, é título. Espírito Santo É um atributo de Deus. Então eles não são nomes. O nome precisávamos conhecer o nome. Isaías 7,14, para você que está em casa, vai dizer que o nome dele será Emanuel. Deus conosco. Traduzido, Deus conosco. Mateus 1,21, o anjo fala, ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus salvação. pecados. Aqui, irmãos, Mateus 1,21 fecha essa questão de Mateus 28,19. Fecha o ciclo. Porque aqui ele revela o nome, aquele nome lá do Antigo Testamento tão esperado. Eu sou. Quem é Qual é o teu nome? O seu nome. A revelação progressiva dele, né? Assim nós conseguimos compreender a palavra. E lhe porás o nome de Jesus. Então nós precisamos conhecer o nome para batizar. Zacarias 14:9 foi um texto também que eu separei aqui, diz assim: um será o Senhor, e o seu nome será o único nome. Não há outro. Não há outro. O único nome. Então, se houvesse 3 pessoas ali pela qual nós tivéssemos de ser batizados, nós precisaríamos invocar 3 nomes. Verdade. No mínimo. Não te. Teríamos que invocar 3 nomes. Nós precisaríamos saber qual é o nome do Pai. Isso pode ser um tema da próxima aula. Da próxima aula, do próximo podcast, do próximo encontro. Nós precisamos saber qual é o nome do Pai, qual é o nome do Filho e qual é o nome do Espírito Santo. Poderíamos falar sobre a unicidade. Mas como nós cremos que, o irmão bem colocou aqui, foi a forma que Deus manifestou-se, né, criando todas as coisas, redimindo, consolando. Cremos que foi o mesmo Deus que agiu dessa forma, então nós sabemos do seu nome. Exatamente. Conforme o anjo anunciou, o seu nome Conhecimento é do nome. Jesus. Nome Então é revelado. importante, irmãos, os apóstolos, então, eles cumpriram a ordem de Jesus. Eles batizaram em nome. Calma aí, Pedro, você está errado. Não foi assim que Jesus disse. Ele disse para você batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos batizar tudo de novo essas 3.000 almas. Aonde está o Não. Mateus? Né? Negativo. Onde estão? Eles apenas confirmaram aquilo que já havia sido ensinado pelo Senhor. Porque a ordenança ela foi antes da igreja primitiva acontecer. Já aconteceu. Então, porque se fosse nos títulos, por que os discípulos, os apóstolos, eles não batizaram então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo?
A ordem foi clara. Até mesmo o apóstolo Paulo, que vem depois. Certamente. Aham. Ele poderia ter, não, calma aí. Alguém chegou lá murmurindo, não, mas não é assim. Não. O apóstolo Paulo, a Bíblia vai dizer no livro de Gálatas, que ele recebeu revelações Uhum. do Senhor. E ele batizou no nome de Jesus. Quando a gente leu ali no livro de Atos, capítulo 19, ele batizou aqueles irmãos que haviam sido batizados por João no nome do Senhor Jesus, invocando o nome do Senhor Jesus. Interessante que o Senhor se revela para ele, né? No caminho, quando ele Revela para ele o Senhor. eu sou Jesus, a quem tu tanto persegues. Então, ali Paulo começa ele ainda manteve a mesma linha, porque ele estava sendo orientado pelo Espírito o Espírito de Deus. E tanto é que nos textos originais diz o ID, né? A grande comissão está falando e fazei discípulos em meu nome. É muito importante Então colocar ali já essa pauta também. Dá uma ênfase, dá um peso grande para a gente poder fazer uma conclusão bem elaborada. Temos muito outros tantos versículos, né? Uhum. Mas é bem importante que o amado ouvinte esteja interagindo conosco, né? Compartilhando, comentando. Se surgir uma dúvida, né, entre em contato conosco. Se você tem essa vontade de querer estar estudando a palavra, querer receber um estudo bíblico nosso, estamos à disposição. ouvir mais sobre esse assunto, ouvir e mais sobre nos esse assunto. comentários a sua dúvida. Então esse batismo não é exclusivo. É só exclusivo só para a linhagem, digamos assim, do irmão Ari. Não, o batismo em nome do Senhor Jesus, ele é para os judeus, Atos 2,38, né? Para os samaritanos, como foi comentado, Atos 8,16, para os gentios, Atos 10,48, para os discípulos do João Batista, Atos 19, 1 ou 5, como foi explanado, e também para mim e para você, amado ouvinte. Então não é só para eles, só para aquela geração. Não se prendeu ser só naquela geração. E ali, esse batismo existe até o dia de hoje, ele é aplicado para o dia de hoje, para a geração de hoje. Para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E nós temos uma testemunha fiel disso, né? O irmão Rosaldo disse que no início da sua exatamente. caminhada cristã ele pairava, né, nesses falsos ensinos, nessas falsas doutrinas. O que me trouxe a uma decisão muito séria foi quando eu caí em mim mesmo perguntando, né, o Senhor, em oração, porque no momento que eu perguntava, recorria a alguém que tinha um entendimento, um estudo, para trazer a mim uma luz melhor sobre isso, porque me preocupava. A questão se trata da salvação. Verdade. Então, naquele momento, naqueles dias, eu passei por essa dificuldade ao ponto que eu busquei entender verdadeiramente a palavra a qual diz respeito a você padecer pelo nome. Eu digo, como eu vou sofrer injúria e perseguições por causa desse nome se eu rejeito receber esse nome? Uau. Porque outrora eu já tinha sido passado por um batismo na igreja qual ali que outrora eu participei, né? Mas todavia hoje eu posso compreender que o batismo é um só. É no nome do Senhor Jesus. Então outrora eu estava no caminho lá com os discípulos de João Batista, né? Simplesmente com o batismo do arrependimento. Mas não para o perdão, para a remissão do É pecado. importante, irmãos, dentro do que o irmão falou agora, muito bom. O irmão falou quando o irmão estava em uma outra denominação antigamente. Irmãos, a Bíblia não vai relatar nenhum batismo acontecendo de outra forma que não seja no nome de Jesus. Não existe na Bíblia, né? Não existe. Você pode abrir de Gênesis lá, para quem tem curiosidade, a Apocalipse. Né? Você não vai encontrar um outro batismo que não seja no nome de Jesus. Ah, mas a gente deu provas bíblicas que o batismo realizado pela igreja primitiva foi no nome do Senhor Jesus. Efésios 2:20, né? Esta é a doutrina da igreja primitiva. Verdade. Onde então eu, me preocupando com isso, eu vi então uma oportunidade. Se um dia vier a padecer injúria, perseguição, que é o que acontece quando relatamos que Jesus Cristo é o único Deus, né? Que cremos nele como Deus único e verdadeiro, e que somos chamados pelo seu nome. Segundo a Crônicas 7:14, né? Fala que aquele que recebe esse nome faz parte do povo, né? E é fácil para você também, que está acompanhando essa transmissão, você vai ver em João 1:12, quando essa palavra é aberta a todo aquele que crê. Diz assim, que a pessoa pode se tornar filho de Deus a partir do momento que crer no seu nome, né? Como veja lá em São João 12, né? João 1:12, né? Diz que para se tornar filho de Deus,
basta aqueles que creem no seu nome, né? Então eu achei importante e graças a Deus a gente naquela ocasião decidiu, né? Mas para isso teve que primeiramente o eu, né? O ego, né? A gente teve que descer para poder realmente se humilhar para a verdade. Senão estaríamos dentro do que muitos estão até os dias de A hoje. pessoa pode até dizer, eu estou tantos anos batizado, agora não vai me adiantar, não. Vai adiantar sim. Com toda Agora vai, certeza. né? Adiantar sim. É para a salvação. Esse é o momento. E nós vemos ali, o irmão falou algo muito importante, a questão do orgulho, né? Já aconteceu comigo que eu estava tentando ali mostrar para a pessoa, né? E a pessoa ela não conseguia, né, fundamentar o batismo que ela professava, né? Ali a fé que ela tinha, porque não tinha como. Então a pessoa às vezes ela se fecha, né? Se fecha por causa do orgulho. E na verdade é falta de conhecimento. Meu povo carece por falta de conhecimento, de entendimento. Testar, pode bater. Daí a pessoa ela se fechou, né? E não deixou que a luz das escrituras viesse esclarecer esse ponto no seu coração, porque é muito importante, né? E nós estamos aí como vasos nas mãos do Senhor para levar essa verdade, porque nós temos essa preocupação, assim como chegou até nós, a nossa preocupação que também possa alcançar mais alguém. Porque as pessoas não fiquem relutando, né? Vá lá para o texto e leia, né? Glória a Que Deus. está muito Que claro ali. a partir daí a pessoa passa a ser filho de Deus. Eu falei isso, irmão, né? Capítulo 1, verso 12. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, saber os que creem no seu nome. Exatamente. Mas crer e ser batizado. Só crer e dizer eu creio não vai resolver. Você Exatamente. deve receber realmente o nome do Senhor. Marcos Jesus, né? 16, né? E daí então também fazendo um pouquinho do uso das palavras do apóstolo Paulo, né? E nós vemos que fora dos judeus ali, ele foi levantado para trazer para os gentios. Nós vemos quando ele diz aquela palavra, que nem que o anjo venha do céu vos trazendo outro evangelho, além desse que eu vos tenho pregado, que seja anátema, né? Verdade. Então, por essa razão, nós estamos nessa igreja primitiva, que é a doutrina e fundamento dos apóstolos, né? A igreja que foi criada pelo Senhor Jesus no dia de Pentecostes, né? Aleluia. Maravilha, irmão. Nós estamos aí debatendo sobre esse tema muito produtivo e já podemos aprender bastante coisa maravilhosa essa noite com os irmãos que aceitaram esse desafio, né? Glória a gente Deus. pode ver que o batismo no nome de Jesus é importante, sobre os pré-requisitos, sobre a forma correta do batismo bíblico, sobre os apóstolos estarem cumprindo a ordenança de Jesus em Mateus 28:19. E agora nós caminhamos também para o fim desse programa, né? Creio que os irmãos têm muita coisa para comentar. Aquele gostinho, né? Tá bom. Eu queria encerrar aqui esse debate falando um texto bíblico lá no livro de Efésios, capítulo 4, no verso 4 a seguir, onde ele diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Glória a Deus. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, irmãos, existe um só batismo. Se você ainda não foi batizado em nome de Jesus, você precisa ser batizado em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por participar conosco. Interaja, mande suas dúvidas, mande aí as suas perguntas. Se você quiser receber um estudo mais aprofundado sobre esse assunto, com mais tempo, com mais detalhes, entre em contato conosco. O nosso número do WhatsApp vai estar disponibilizado para você em alguma parte aí desse vídeo. Você pode também estar mandando mensagem aí no nosso Instagram, no Facebook, deixando o seu número de telefone aí nos comentários, nós podemos estar entrando em contato com você. Deus te abençoe de uma forma maravilhosa. Os irmãos também podem dar uma palavra de despedida nesse momento. Amém. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Amém. Agradeço também a todos que puderam estar, né? Os participantes. Agradeço a nossa equipe técnica que tem se esforçado a tentar aqui nos dar uma qualidade de áudio e vídeo para você o máximo possível. E você, conosco, tem participado. Continue sendo bênção junto conosco. E fica antenado nas nossas programações. Tem muita coisa boa vindo aí. Deus abençoe. Glória a Deus, amém? Que o Senhor Jesus resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti
e te dê a paz. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus Glória a Deus. abençoe e até o próximo. É. Podcast PUB Pinhais. Sejam bem-vindos.